Seja muito bem-vindo para o nosso podcast Escute a Sua Voz. Isso mesmo, nosso YouTube com esse podcast que sempre tem um convidado mais especial que outro. Por quê? Porque a Fono das Estrelas sempre escolhe pessoas que eu sei que tem uma história, que tem uma comunicação e que principalmente pode enriquecer ainda mais a sua vida. Então eu conto com você para a gente estar nesse podcast daqui para frente, ouvindo e agregando. Até porque o meu convidado de hoje, para aí, esse meu convidado ele é mais que especial. Mas antes disso, segue aqui o podcast da Fono, já está seguindo o YouTube da Fono, tem que compartilhar porque é muito conhecimento. Mas eu tenho até uma descrição desse meu convidado e depois eu vou fazer um adendo. Por quê? Ele é muito além de um convidado que está aqui comigo hoje. Ele é meu amigo, amigo da família. Eu falo assim, eu já me agrego a essa família há muitos anos, porque assim, eu admiro a esposa, os filhos já, né, são um xodozinho na minha vida. E meu convidado mais ainda, porque ele é aquele amigo que a gente bate papo, que a gente conversa de futuro, a gente fala de trabalho, mais ainda a gente consegue trocar sonhos, projetos, poder indicar, poder ajudar, agregar na vida do outro, com aquela amizade verdadeira de querer ver o outro crescer. Mas vou falar um pouquinho mais sobre ele, definindo um pouquinho do que ele faz, tá? Depois eu falo do meu jeitinho. Então, o meu convidado ele é conhecido principalmente como o Doutor Pastagem. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nesse nome. Ele é engenheiro agrônomo e ele é mestre, uma das maiores vozes que eu já ouvi falar nessa área da parte leiteira do Brasil. Isso mesmo, quando a gente fala no assunto de produção de leite, pasto com lucro para você, agricultor, ou você empresário que quer saber um pouquinho mais dessa área, esse assunto de hoje com o Juliano é incrível, você não pode perder. Já anota, ó, senta aí, presta atenção porque tem o que falar. Ele é filho de produtor, tem uma história linda. E por que eu sei dessa história? Além de ser meu amigo, eu precisei conhecer muito a fundo da história do Juliano para a gente poder fazer uma construção de uma palestra linda, uma palestra incrível que o Juliano dá. Vivência na prática, sabe das dores de um produtor rural. Ele conhece a fundo todas as fases de um produtor rural, ou seja, de quem viveu, de quem nasceu, de quem se criou, de quem passou perrengue, para quem saiu daquele ambiente, principalmente. A sua missão hoje é ajudar produtores, principalmente, a reencontrar uma direção, esperança e, principalmente, resultado. Então, a conversa de hoje é boas-vindas. Sou muito honrada e grata por você estar aqui, Juliano. É incrível a sua história e eu quero que você compartilhe. Então, desde já, muito obrigada pela amizade, pelo carinho, pelo profissionalismo e principalmente por me inspirar cada vez mais. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade e estou honrado por estar aqui com você, Cledir. E vamos compartilhar um pouquinho dessa história, porque eu acredito que histórias mudam histórias. E cada ser humano que está aqui nessa terra pode ser exatamente o que ele quiser, mas para isso ele vai ter que assumir o seu lugar de força, ele vai ter que dominar a sua voz, vai ter que se expressar, vai ter que comunicar, e nisso você é fera, né? Diz assim, é suspeito em falar, né? Quando a gente fala de história, quando eu conheci, gente, a história do Juliano, eu fiquei encantada na época. Porque, às vezes, a gente fica muito nesse mimimi, nesse rodeio de ó céu, ó vida, né? Vamos, assim, de uma forma mais simples. Ah, porque os meus pais são simples, porque a minha vida onde eu nasci é simples, então eu não tenho perspectiva de futuro. Então, a gente tem muita gente que fica preso a essa crença de porque eu venho de uma família simples, de um ambiente simples, pronto, essa já está definida a minha vida. Conta um pouquinho mais para as pessoas conhecerem a sua história, Juliana, de onde você veio, da sua história na agricultura. O que assim, hoje, se você olhasse para aquele menino lá do passado, o que aquele menino do passado falaria para o Juliano de hoje na sua história, de onde você saiu? Conta um pouquinho para as pessoas conhecerem um pouquinho mais de você. Bom, vamos em partes. Aquele menino, tem uma frase que eu aprendi com meu pai, mais ou menos ali, uns 7 anos de idade, e a gente estava lá no... Bom, eu nasci em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e fui criado no município de 1.800 habitantes, ainda menor, né? Quando a gente ia para o centro da cidade, de um lado a gente via cerca e do outro também. E aí lá, no centro da cidade, a gente olhava assim, tinha uma chácara assim, bem bonita, e um cara com uma caminhonete e tal. E aí o meu pai virou para mim e falou, Juliano, tá vendo aquele senhor lá? Tô.
quando a gente era novinho, né? Ele não tinha nada. Eu falei, papai, como ele conseguiu isso? Trabalhando e estudando. Eu falei, então, papai, se eu trabalhar e estudar, eu posso conquistar o que você quiser? Pode. Você pode ser o que você quiser. Bom, ali plantou a sementinha, né? E assim a gente começou. Uma história, Cledir, que a gente começou lá no interior de São Paulo com 3 vacas que foram doação do meu avô. A gente vendia 5 litros de leite por dia, a gente tinha o queijinho para comer, tinha ali o boizinho para matar, né? E assim a gente começou, com muita vontade de querer prosperar, do meu pai e da minha mãe, né? Meu pai Antônio, a minha mãe Cirlei. E naquela época teve um cara que bateu nas costas do meu pai e falou, Fabrício, sobrenome, né? O seu filho nunca vai ser doutor. Olha que coincidência do destino, né? E assim a gente passou, nossa infância, a propriedade de leite não tinha pastagem, a gente tinha que cortar comida no sítio dos vizinhos, né? O pessoal doava alimento para a gente levar para a propriedade. E assim a gente passou aí até os meus 18 anos de idade, né? Teve um período ali, mais ou menos, uns 12, 14 anos, Plano Real, né? Para quem é mais antigo, o RV, Plano Real. Meu pai quebrou, né? A agricultura como um todo quebrou. Uhum. E ali teve uma senhora que falou, por que vocês não começam a vender o leite na rua? Porque vocês podem agregar valor no leite e tal. Pô, vamos lá, né? Com aquela vergonha. Pô, já era do interior, né? Vender leite na rua ainda, meu. Olha que coisa, né? E deu certo. Aí a gente começamos a organizar as contas. E aos 18 anos, Cledir, sabe aquelas coisas assim que são divinas, né? Eu fui convidado para assistir uma palestra. E palestra muda vidas. E naquela palestra, tinha um agrônomo lá. E um agrônomo, ele tinha o dom da palavra. Ele falava assim, ele arrastava a multidão. Faleceu recentemente o pesquisador da Embrapa, o Arthur Chinelato de Camargo, e ele mostrou que existia um caminho para as propriedades de leite. E aí eu virei para o agrônomo do meu lado, falei, o que esse cara é? Eu falei, Juliano, ele é agrônomo. Vou fazer agronomia e vou trabalhar com o Arthur. Abusado, né? Vendia leite na rua, tal, aquela coisa. E aí pensa na força de vontade, né? Mas meu pai falou para mim aos 7 anos, cara, trabalha e estuda que você vai conseguir o que você quiser. Trocou os diretores da escola municipal naquele período. Fui falar com a diretora. A diretora era a Débora, na época. Débora, preciso de um cursinho bom e barato. Para quê? Falei, não, eu vou estudar. Durante o dia eu vou trabalhar na propriedade. À noite, o prefeito ele doa um ônibus, né, para levar os estudantes até Votuporanga, porque qual que era o sonho perfeito naquele mundo? Era fazer uma escola particular, nada contra, tá tudo bem, e trabalhar concursado na prefeitura. Só que minha visão era outra. Eu queria aprender a produzir leite, a como faço isso, como vamos transformar a vida, inicialmente apenas da minha família. Meio egoísta ali naquele período, né? Mas tá tudo bem, né? Faz parte do jogo. A Débora me falou que tinha um cursinho em Votuporanga. O dia que eu montei no ônibus para eu ir lá conhecer o cursinho, pensa em 40 pessoas olhando assim. Juliano, o que você vai fazer em Votuporanga? Eu vou conhecer um cursinho bom, barato, que caiba no meu orçamento, para eu fazer faculdade pública, agronomia, que meus pais não têm condição de pagar. A galera olhou, deu risada, e graças a Deus, né, deu certo. Foram 9 vestibulares, consegui fazer agronomia, fiz o mestrado. Na época do doutorado, acabei largando o doutorado e o Arthur Chinelato, aquele palestrante, me convidou para vir trabalhar aqui no sudoeste do Paraná. E cá estamos, há quase 20 anos.
E aí fundei uma empresa, fundei outra empresa, e em 2016 demos aí o pontapé no Dr. Pastagem. E o Dr. Pastagem hoje está completando 10 anos. É fantástico. Então, quando uma palestra, uma palavra, aquela palavra que toca lá a alma, isso muda a vida. E Eu olha o poder acredito da nesse palavra, poder. Juliana, porque assim, quando você começou a falar, você trouxe duas palavras, né? A primeira do seu pai, e olha a força da voz do seu pai na sua vida. Você pode ser o que você quiser, desde que você estude e você trabalhe. Mesmo que tenham vindo vozes externas depois dizendo assim, Nossa. não vai ser nada, você, né? Quem é você para estudar, ou, né? E você não iria ser doutor. E hoje, olha realmente o poder da palavra do destino. Hoje eu estou aqui na minha frente, nesse podcast, trazendo um pouco dessa história para vocês do Doutor Pastagem. É assim que hoje, em muitos lugares que eu ando, às vezes eu até falo, o Juliano, né? Juliano, qual é o Juliano? O Doutor Pastagem. Ah, sim, eu conheço ele, é incrível o conteúdo dele. Mas olha o poder que a gente tem nas palavras das pessoas. Tem, exatamente. As críticas, elas vêm, faz parte do jogo, né? Pô, vai fazer agronomia. Você vai trabalhar com pequenos produtores de leite? Sim, pequenos produtores de leite. A galera que tem 7 a 20 hectares. Estão mudando vida. E tá tudo bem, fazendo o que eu gosto. A empresa vem crescendo. Hoje, para quem é do digital, né? O 6 em 7, os 7 dígitos anual. Então, isso aí já era. Agora vamos buscar mais, né? E melhor. Para quê? Para que esse conteúdo chegue a mais famílias. Acho que uma coisa que eu aprendi nessa jornada é se entrega para o teu propósito. Vai para o seu ponto de força. Porque quando você for para o seu ponto de força, você vai liberar mais vidas, você vai liberar mais almas. E como que você faz isso se você não se comunicar? Uhum. Como que você faz isso se você ficar calado? Como que sua voz vai chegar em todas essas almas que precisam ser transformadas? E quando a gente fala de comunicação, Ju, você sempre foi comunicativo? Ou teve barreira também para quebrar? Conta pra gente. Comunicativo? Que jeito! Eu era aquele cara, assim, na infância, às vezes, o pessoal ia lá no sítio, quase escondido debaixo da cama. Primeiro trabalho, assim, para apresentar numa faculdade, com aquelas mãos para trás, assim, gaguejando, assim, Deus do livre, né? A primeira gravação de rádio, nossa, aquilo tremia igual vara verde. Era algo... Hoje a coisa mais gostosa que tem é ir para frente de um palco. Hoje a palestra que eu fiz, uma das mais gostosas que eu fiz, tinha 800 pessoas. Uau. E foi fantástico. Tem pessoas que assistiram a palestra. Isso foi uma palestra que eu fiz no Interleite Sul, Chapecó, em 2019, se não me engano, 2018. Até hoje, tem pessoas que eu encontro e falo, cara, eu estive naquela palestra sua. E isso é fantástico, né? Essa foi a palestra aquela que a gente treinou e trabalhou e criou uma narrativa? Foi essa ou não? Essa foi há 4 anos atrás. Foi no evento que a gente realizou pelo Senar, do Rio Grande do Sul. E até hoje. Hoje de manhã, né, eu gravei com a Ana Hor. E a Ana Hor esteve na palestra que a gente realizou lá. E depois acabou entrando em um dos programas. Hoje está na Mentoria Leite com a gente, fazendo gestão, quebrando as crenças dela. Então, assim, olha que bacana, né? Então, quando você tem a oportunidade, né, de fazer uma palestra, de fazer um treinamento, isso é algo transformador, né? Nunca é só uma palestra, né? Eu sempre falo assim, a nossa voz ela tem muito poder de fazer com que a gente conecte vidas e almas. E não tem como você não levar a sua história. Por isso que quando eu vou fazer construção de palestra, quando eu vou fazer construção de narrativa, ou eu vou trabalhar a comunicação de alguém, eu sempre preciso entender o que você quer levar de mensagem e o que você quer transformar na pessoa. Porque toda vez que você abre a tua boca para comunicar alguma coisa, você está tocando vidas. E toda vez que a gente toca, a gente tem a escolha, como diz assim, ou você vai machucar a vida de uma pessoa, ou você vai
curar a vida dessa pessoa. E quando a gente está no propósito de fazer o bem, a nossa comunicação ela é a maior ferramenta para tocar e transformar vidas. É na palestra, é numa live, é num podcast, que é o que a gente está fazendo aqui. Por isso que eu sou apaixonada em comunicação. Por quê? Porque é ela que move o mundo, é ela que muda a realidade, é ela que faz com que você tenha vontade de levantar todos os dias da cama para fazer algo diferente. E por falar em histórias, qual foi a história até hoje que você se conectou de algum cliente, de algum produtor, que mais, assim, tocou você na história de vida e que com o teu trabalho você transformou? Qual a história que até hoje mais marcou a sua vida? Tem uma, assim, que você pudesse... Eu sei que são muitas, mas tem alguma que você lembre, assim, você fala, nossa, essa história foi uma história muito chocante na minha vida e que teve um resultado. Bom, deixa eu buscar aqui... É porque eu sei que são milhares, porque, gente, é muito produtor aí. Nos arquivos. Uma coisa que a gente tem conseguido através do trabalho e da comunicação, hoje o nosso trabalho, Cledir, ela vai além da parte técnica. Uhum. Tem uma frase que eu escrevi recentemente, que é: identidade precede hábito. E, às vezes, por exemplo, nós começamos a mudar o hábito, mas a gente não segue. Uhum. Por quê? Aquilo não está na nossa identidade ainda. Hoje eu trabalho com produtores de leite. Eu pego aqueles produtores de leite que estão lá, igual eu estava, a minha família estava, sem eira, sem beira, não sei se vou e fico na atividade, e a gente constrói o resultado através de planejamento, execução, corrige as rotas. Isso para a gente hoje é fácil. O meu jogo hoje é fazer 1000 produtores. Então, essa parte técnica é fácil fazer. Agora, a gente está conseguindo ir além da parte técnica. Hoje, o número de produtores que fala, Juliano, hoje eu sou um marido melhor. Hoje eu sou um pai melhor. Juliano, hoje eu mudei a minha identidade. Então, quando a gente pega os casos hoje, eu chego a arrepiar, né? É um negócio fantástico. E tudo isso acontece porque a gente consegue ir além. Uhum. Não é só ali, vou colocar um adubo. Tem muitos produtores que falam assim, pô, Juliano, doutor Pastagem, eu fui te procurar para aprender a adubar pasto, cara. Só que eu sou outra pessoa. Meus vizinhos vêm conversar comigo e falam, nossa, você mudou. Então, hoje a gente está tendo essa transformação de norte a sul do Brasil, tanto nos produtores do sul. Recebi uma mensagem essa semana do Furquim, de Goiás, e foi emocionante. Ele trazendo toda essa postura diferente. Eu falei, cara, eu reconectei com Deus, eu sou uma outra pessoa, eu sou, e aí, pai, marido melhor. Então, isso é melhor do que número. Fazer a galera faturar lá 1 milhão é fácil. Agora, hoje, graças a Deus, a gente consegue ser esse agente de transformação, de mudar a identidade das pessoas. Esse é o resultado mais gostoso. E você sabe que é muito incrível quando a gente se conecta, né? Eu acho que a gente tem muito pensamento próximo com relação a isso. Quando eu olho para a história, para a minha história como fonoaudióloga, né? Se a gente para e pensa assim, é uma ciência, mas o que a gente aprende? Tratar pessoas, tratar patologias. A gente está lá para curar as pessoas, melhorar a qualidade de vida. E não tem nada de errado com isso, mas essa é a visão que a gente tem do profissional. A gente se forma para ter essa postura, é tratar e resolver. Durante muitos anos da minha vida, eu tenho essa bagagem, mas eu sentia que eu precisava ir muito além. Então, eu sempre fui uma profissional muito diferente no mercado. Porque, mesmo sabendo a técnica, que era só aplicar a técnica, eu queria ouvir as pessoas. Eu queria saber o que estava acontecendo com a vida delas. E aí, esse processo todo hoje transformou a Cleidir, que é a Fono das Estrelas, onde eu falo, a técnica da fonoaudiologia ela é um braço do que eu faço. O meu livro, quando eu falo do poder da voz, é de dentro para fora. Todo mundo fala assim, mas o teu livro vai ter técnicas de exercício, de vocalize, de ressonância. Não. Ele é um livro onde eu quero que você primeiro escute a sua voz interna. É a voz onde a gente tem as crenças, os medos, os traumas, para que a gente mude a pessoa de dentro para fora. Essa é a principal voz.
É a voz que anda contigo todos os dias quando você acorda, quando você vai dormir, da preocupação, do medo, do que fazer. É a que te paralisa, é a que te impulsiona. Isso foi o que mudou a minha trajetória quanto fonoaudióloga, porque eu queria realmente olhar para as pessoas e transformar a vida delas muito além de números, métricas ou de uma técnica específica fria e crua, como a gente fala. E quando eu olho para trás, para toda a minha história, e aí agora quando a gente começou a conversar, eu vejo uma história de vida da onde saí da minha origem. Eu sou filha de agricultores que saíram, meus pais quando eram jovens, eles eram agricultores, dessa realidade de 1 ou 2 vaquinhas de leite. E quando eu escuto e eu relembro as coisas que eu ouvia, é que a agricultura era difícil, é que a vaca não dá muito Não dá lucro, né? O leite não dá lucro, não a dá pecuária de leite lucro, não dá lucro. dá trabalho. E quando eu conheci você e eu vejo o teu trabalho, eu sempre falo, a pastagem, a agronomia, ela é a ferramenta técnica. Mas o teu grande diferencial, Juliana, e você pode até me corrigir, que eu sinto e eu vejo em você, é o brilho e a emoção que eu vejo no seu olhar quando você fala do produtor. E aí, até você fez um evento, se eu não me engano, que foi voltado para a pastagem, a parte sistêmica. Isso, né? A gente tem o Conta evento pra gente sistêmico. esse evento sistêmico, porque para mim isso foi fantástico, mas eu quero que você conte um pouco mais o que é, qual é a ideia, o que você entrega com esse evento sistêmico. Bom, o evento sistêmico é algo que mudou a minha vida, né? Diga-se de passagem, depois que eu enxerguei esse mundo sistêmico, eu sou uma pessoa melhor, porque eu aprendi que como que as pessoas à minha volta mudam só quando eu mudo, né? É uma coisa óbvia, depois que você enxerga isso. Mas até então, todo mundo coloca sempre a culpa no outro, né? O outro é ruim, o outro não sei o quê. Mas qual que é o seu 50%? O que você está colaborando nisso, né? Então, conheci o sistêmico nisso. E tem uma coisa, Cleidir, que eu não consigo segurar para mim. Tudo que eu aprendo, eu sou aquele ser que capta a coisa, aprende, traduz de uma forma simples e repassa. Então, a partir do momento que o sistêmico mudou a minha vida, eu tive que trazer isso para os meus alunos. Eu preciso fazer isso. Aí a gente fez parceria com uma empresa de Chapecó, que trabalha toda essa parte sistêmica com a gente. Fizemos algumas aulas na parte da mentoria online que a gente tem com os produtores. E aí surgiu a necessidade. Pô, Juliana, a gente podia fazer um evento presencial. E aí a gente fez esse evento presencial e é transformador. A gente está na 3ª edição. É um evento único, a gente faz uma vez por ano. E é onde a gente reconecta a pessoa com literalmente todas as suas raízes. Vamos tentar simplificar. Um ser humano como se fosse uma árvore frutífera. Como que uma árvore, eu, ser humano, vou dar bons frutos se eu estou mal das minhas raízes? E quem são as raízes? São todos os nossos antepassados. São todo mundo que veio antes. Pai, mãe, avó, bisavó, enfim, são várias gerações. E se eu não estou honrando quem veio antes, como que eu vou dar fruto bom? E aí a gente traz isso para o evento presencial, com dinâmica, com cada um ficando no seu lugar, no seu local, né? O avô, o pai, o filho. Teve um cara de Minas agora, ele me ligou, Juliano, eu vi aqui seus vídeos no Instagram, cara, eu quero te contratar, você tem que me ajudar. Eu falei, calma, respira, me conte mais. Ele falou, não, aqui o meu sogro morreu e eu sou empresário. E o irmão da minha esposa está lá na propriedade. Eu falei, cara, respira, você não apita nada. Calma, fica no teu local. Vou fazer questão de trabalhar com você, mas primeiro vamos respeitar a hierarquia. Ele não entendeu nada. Eu falei, assiste esse vídeo aqui. Aí depois você me responde. Ele falou, cara, parabéns pela sua sinceridade. Eu vi que eu tenho que ficar no meu local, senão vai dar briga. Eu falei, tu como tem o dom de empresário, colocar lá vai dar B.O. Então, fique cada um no seu local, o equilíbrio de dar e receber. São coisas que fazem total diferença na vida das famílias. Assim, é um evento que ele começa, a hora que termina, ninguém quer ir embora. É algo assim diferente, é mágico. E você sabe que isso é fundamental, ainda mais quando a gente pega produtor rural, a gente vem com o peso de muitas gerações. Por quê? Porque a gente, eu falo assim, é um pouquinho diferente.
querendo ou não, a gente está aqui, até na nossa realidade, eu falo, a gente vai para São Paulo, a gente volta, a gente vai para os Estados Unidos, a gente volta, a gente conversa com pessoas diferentes. Mas tem gerações de produtores rurais que acaba convivendo o tempo todo naquele ambiente, naquela propriedade, e você carrega muita Vira na crença. escassez, né? E aí é o que você ouviu dos avós, dos bisavós, dos teus pais, e você acaba alimentando aquela crença, muitas vezes não é, e aí assim não é um julgamento e não é uma crítica. Exato. Eu sempre, uma frase que foi né? Crucial que eu aprendi até nas constelações a gente só dá o que a gente aprendeu. Não tem como. E quando você falou, eu sou um canal, eu aprendo e eu passo. Só que hoje, eu falo, a gente tem a possibilidade da internet, de ter outros acessos que muitas vezes nossos pais, nossos avós não tiveram. Então, quando a gente olha para eles, eu sempre falo assim, se coloca no lugar deles. Se eles te passaram, e pai e mãe sempre vai te oferecer o melhor do que ele tem, ele jamais vai te oferecer o pior. Então, se ele já está te passando aquilo, e muitas vezes vem carregado de dor, de crença, de quanta coisa sai pelaquela voz, e ele já filtrou para te passar, você imagina o que ele recebeu. E quando a gente pega um produtor rural, às vezes que está ali, naquela realidade, tentando honrar, inclusive, aquela terra, aquela pastagem, aquela vida. Mas vem uma pessoa totalmente especial, que nem você, com uma visão diferente, que você ensina a ordem, você ensina que o sistema está aí, mas você pode amar, honrar, agradecer e fazer daquilo diferente, é o resultado que a gente vê no olhar das pessoas, não é, Gil? Exatamente. Vou quebrar algumas crenças que existem no campo, né? Por exemplo, hoje tem uma crença da sucessão. Como é que a pequena propriedade vai fazer sucessão? Vamos pegar lá uma propriedade de 20 hectares. 20 hectares dá para faturar mais de 1 milhão, com 40% de margem, sobra 400 mil. Pô, posso pegar o melhor cara da cidade, vou te pagar 200 mil para você tocar a propriedade para mim. Você aceita? Quantas pessoas na cidade que ganham 200 mil por ano? Pouquíssimas. É muito difícil. Então, um pequeno produtor, ele pode fazer uma associação, sim, e está tudo bem. Então, assim, são crenças que colocaram na nossa cabeça. Então, a gente quebra algumas crenças lá do meio rural. Algumas crenças que eu quebrei para ir para o digital, porque eu tinha uma lealdade sistêmica muito grande. Como que eu vou ir para o digital? Como que eu vou faturar mais do que meu pai faturou? Como que eu trabalho hoje home office, né? Praticamente 100% do trabalho é home office. Como que eu vou conseguir quebrar isso, né? Crescer a empresa, ter parceiro de negócio, fazer a coisa alavancar. Haja terapia, né? Para quebrar essas crenças. Hoje, graças a Deus, a gente tem ao redor de 250 alunos. A meta é chegar a 1.000 alunos e quebrando todas essas crenças. Falar, né? Calcule. Eu não consigo nem... Eu falava para dentro, né? Até quando a gente fez os primeiros exercícios lá, Juliano, fala não conseguia, né? Era uma coisa que ficava ali, não saía. E hoje, graças a Deus, e todo um trabalho de quebra de crenças, e aceitar, fazer diferente, né? A gente não é melhor que ninguém, a gente só faz diferente. E essa frase do fazer diferente, eu lembro, eu tive ela se tornou amiga depois, né? Então, assim, era uma mentora incrível, uma palestrante que eu conheci em São Paulo, a doutora Sandra. Ela era uma médica, neurocientista, e assim, sabe aquela estudiosa muito curiosa? E ela foi conhecer tudo da parte de constelação sistêmica, na época. Só que ela estudou lá com Herling, ela foi fazer imagina, uma médica neurocientista conhecer a parte sistêmica. Então, assim, e ela criou a neuroconstelação na época. E quando eu fiz a formação com ela, eu lembro que um questionamento com ela foi assim, mas eu trago muita coisa, pai, mãe, família, que eu honro, eu agradeço, eu equilibro, coloco no lugar. Mas eu ainda me deparo com algumas crenças que eu não tenho o poder de ir lá e mudar na cabeça deles. E aí, desequilibrava tudo, porque eu era contra aquilo e ficava, meu Deus, e como é que eu faço isso estando nesse sistema? E aí, foi uma frase muito importante que ela me explicou e que ela me ensinou. Sempre utilize a frase, me permita ser e fazer diferente. E quando a gente começa e eu falo assim, não é para falar para os outros isso, é para mim mesmo. Eu tive que usar essa frase em mim, e eu não estou falando nada de ninguém, não é um julgamento nenhum, é uma honra sistêmica gigante, porque se eu estou aqui, se eu sou quem eu sou, eu tenho uma honra a todo o meu sistema que veio antes.
mas eu comecei a falar isso para quebrar as crenças, as vozes que estavam aqui dentro, aonde eu não posso, né? Quem sou eu para ser maior? Quem sou eu para receber mais? Quem sou eu para... No começo, Juliana, era uma dificuldade grande, que eram frases que vinham aqui dentro, eram falas aqui dentro. Quem sou eu para viajar? Por exemplo, eu me cobrava, eu estou fora do país, eu estou na Disney, eu estou conhecendo a neve, e eu falava, meus pais não conheceram. No começo, eu entrei em crise comigo mesmo, porque as frases que estavam aqui dentro da minha cabeça eu estou vivendo coisas, e como que eu não levei meus pais? Como que eu não permiti meus pais? Então, assim, era meio que um boicote, uma crença comigo, que começaram lá atrás, a primeira vez que eu viajei, há muitos anos atrás, não vou entregar a idade, calma aí. Semana passada, né? Vamos mudar a frase. O que acontece? Eu comecei a me punir com as vozes que eu criava aqui dentro. Até um dia eu conversar com a doutora Sandra e ela ter me falado isso, né? Que é uma pessoa incrível, ela faleceu, foi uma perda para a humanidade gigante, mas ela trouxe muito conhecimento para a gente. E essa frase ficou muito marcada na minha vida. Eu honro, eu amo, eu agradeço, mas me permita ser e fazer diferente, porque sendo diferente, fazendo diferente, eu estou honrando toda a minha linhagem. E é uma frase que hoje eu levo muito para os meus mentorados. Se permita fazer diferente, ser diferente, viver diferente. Porque você vai ajudar quem veio, você vai honrar, mas você vai agregar muito em todas as vidas que você conectar. E quando você fala muito disso, eu vejo quantas pessoas precisam ser transformadas, principalmente nessa área que você trabalha. Porque, para mim, isso é de uma magnitude gigantesca, porque eu falo assim, a gente vê muita gente falando mais do mesmo, e não, nada contra com isso. É todo mundo falando daquele nicho que está hypado em alta. Mas você fala com pessoas que mudam vidas, que mudam o sistema, que mudam a realidade da vida delas e do mundo. Tem um encontro, eu falo pouco desse encontro, né? Geralmente, o que a pessoa faz domingo à noite, né? Sei lá, vocês têm Fantástico ainda e tal. O que eu faço domingo à noite? Vai fazer já mais de um ano. A gente tem um encontro que a gente colocou o nome lá de Mentalidade Dr. Pastagem. Aí a gente reúne às 20 horas e 30 minutos. Tem 10 minutos ali de tolerância para a galera entrar, nossos alunos que estão ativos. E eu trago um tema, 10, 15 minutos, depois eu deixo eles discutirem, divido em grupo, e a gente traz os ensinamentos. E aí, assim, o pessoal está estudando o Dr. Joe Dispenza, da física quântica, aí a galera falou, Juliano, quando a gente não tem o encontro do domingo, fica disperso, parece que não passa a semana, é algo muito bom, e isso está fazendo nós criarmos uma nova identidade. É onde o pessoal tem saído daquela escassez, daquele negócio do patinho feio. Opa, peraí. Se ele fez, eu também posso. E aí a gente começa a criar uma corrente do bem, uma outra vibração. E todo mundo começando a vibrar na prosperidade, né? O mundo é de infinitas possibilidades. Será que o que eu estou fazendo disso, né? Eu sempre falo, acordou cedo, fez bafinho no espelho, mas eu agradeço a Deus. E vamos organizar a casa, né? E hoje, graças a Deus, esse trabalho vem fazendo vidas melhores, assim, né? É incalculável o que a gente vai poder fazer para gerações futuras dessas famílias. E eu amo ver movimentos assim, porque a gente está entrando numa geração onde o quê? O celular, Instagram, para mim, assim, claro que é algo incrível, ele veio para mudar o planeta, mas se a gente ficar olhando, eu falo que no Instagram ninguém é triste, ninguém é quebrado, ninguém passa perrengue, ninguém acorda com remela no olho, nada. Todo mundo é perfeito no Instagram, e aí eu falo assim, ninguém mostra a porta da casa ruim, vai gravar se for aquela imagem de fundo maravilhosa, e isso está fazendo as pessoas muitas vezes se autocompararem. Então, quando a gente olha, por exemplo, um programa de televisão que a gente fala sobre a parte leiteira, vou pegar um exemplo aqui, né? E assim, eu sou uma pessoa que sempre acordei no domingo para assistir Globo Rural, porque tem ideias muito legais. Só que quando a gente vai muito para o Instagram, você vai ver o quê? Aquela pessoa perfeita que está no nível hypado. Mas aí, o pequeno produtor, ele olha para a tua própria realidade, ele fica naquele, não tem saída.
Não tem essa. E quando você traz essa visão, ela é incrível, porque a gente está pegando gente como a gente, de vidas normais, de realidade normal, e que a gente está mudando um pouquinho. E eu tinha preparado umas perguntas aqui, que são pessoas, assim, são coisas que eu quero que você responda para a gente, porque eu sei que a tua forma de ver o mundo, a tua mentalidade, ela vai ajudar a mudar, inclusive, a nossa visão com inspiração. Então, ó, presta atenção nessa pergunta. Juliano, que momento da sua trajetória você precisou silenciar os barulhos e as vozes externas para escutar a sua própria voz e tomar uma decisão que mudou tudo na tua vida? Assim, qual foi aquele momento que você silenciou o mundo e ouviu você? Parar alguns momentos. Não vou conseguir separar um momento só, porque aos 18 anos, eu já tinha terminado o terceiro colegial na época, mais antigo, né? Nem é colegial mais o nome. Quando eu tinha acabado lá no colegial, 18 anos, eu assisti uma palestra e eu falei, eu vou trabalhar com aquele cara. Aquilo para mim deu um norte de vida fantástico. Aprendi ao longo da vida, o trem vai passar na estação. O que eu preciso fazer? Ter o ticket e chegar na estação. O cara era agrônomo. O que eu precisava fazer? Precisava fazer agronomia e ser visto por essa pessoa. 9 vestibulares até conseguir passar em agronomia. Ganhei bolsa já na faculdade, na área de administração, fiz o mestrado. E depois eu tinha que ser visto por aquele pesquisador para ele me chamar. E foi exatamente isso que eu fiz. Depois, o segundo passo, que é criar a empresa de 1 milhão. Vou fazer isso. Como que eu vou fazer? Pô, vou pegar lá 1 milhão, dividir pela quantidade de dias que eu vou trabalhar e vai bater isso daí. E bateu. E está tudo bem. Nesse meio do caminho, eu tive que, em 2012, eu queria ter ido para o digital. Meu sócio, na época, falou, Juliano, marketing é igual bexiga. Maior história. Eu falei, cara, não é assim que funciona. Coloquei minha violinha debaixo do saco. 10 anos depois, aí sim, eu fui para o digital. E graças a Deus... E quando eu fui para o digital, eu tive que falar não. E muita gente não cresce no digital, não cresce na sua profissão por isso, porque não quer falar não. Você tem que silenciar várias vozes. Tecnicamente, eu trabalhava com gado de corte confinado, gado de pivô central para irrigação de pasto, enfim. Falei não para tudo isso e fui uma única coisa. Eu trabalho com produtores de leite a pasto com suplementação. Pequenas propriedades. E falei não para tudo o resto. Então, isso deu uma... muito grande, assim, para organizar. E, mais recentemente, tudo que eu fiz até então de empreendimento foi pela força do ódio e da escassez, porque eu sabia para onde eu não queria voltar. Eu não queria voltar naquele interior de São Paulo, não queria vender leite na rua mais, não queria cortar cana no sítio do vizinho. Cara, essa realidade eu não quero. Então, até ali, isso estamos falando de 42 anos, coisa de 3, 4 anos atrás. E de lá para cá, assim, trabalhando na força da abundância. Fica mais leve, fica mais gostoso. Nesse meio período, silenciei as vozes, né? Meus pais acabaram se separando em São Paulo, e tá tudo bem, né? Foi escolha de cada um. Então, teve esses vários pontos de virada aí ao longo dessa jornada. E uma virada mais recentemente, que eu acredito que vai ser assim um tiro na lua, igual eu falei, eu vou trabalhar com o Arthur. Dia 16 de janeiro, estive visitando o empreendimento da Soro Renner, aqui em Francisco Beltrão, um empreendimento aí de casa de bilhões. E é fantástico, né? Então, o futuro, ele traz muitas oportunidades. E quem sabe, um dia, eu possa trabalhar junto ainda com esse pessoal, né? Fornecer produto de qualidade para essa turma. E vindo ainda de pequenos produtores, com balanço de carbono positivo, ecologicamente correto, enfim. Tudo isso com gestão e levando prosperidade a essas famílias, né? Então, é algo fantástico. Então, eu não consigo separar um ponto só. Uhum. E essas viradas, assim, né? É incrível ouvir você fazer a retrospectiva, porque você precisou silenciar vozes externas, mas, inclusive, as tuas vozes.
Porque a voz que vem dentro da tua cabeça, ela foi pré-programada em algum momento e o teu cérebro ele vai responder ao comando da tua voz. Só que a tua voz, provavelmente, ela replicou o que você ouviu de uma vida inteira de outras pessoas. E ter a coragem e a decisão de dar voz à sua voz trouxe você até aqui. E hoje, se você tivesse que sentar com um produtor desses bem pequenininho, que está totalmente desmotivado, que está assim, totalmente querendo assim, sabe quando chega para você, Juliana, eu vou desistir. Desistir da vida, do mundo, desistir da produção. O que você diria para ele, mas não ouvir você? Se ele pudesse ouvir uma voz dentro dele, qual seria o caminho que você diria para esse produtor? Eu diria para esse produtor 3 coisas. Eu gosto muito dessa trilogia. E aí vou misturar um pouco o que a Ana falou hoje e me marcou bastante. Ela falou, Juliano, eu não acreditava que era possível. Então, primeira coisa, acredite, é possível. Várias pessoas começaram pior que você, com menos condição que você, com terras piores e estão fazendo. Primeira coisa, acredite. Mas acredite não naquela fé cega que eu vou conseguir. Tem que acreditar, mas você vai ter que buscar um conhecimento para isso. Um conhecimento certo, específico. Não necessariamente. Se quiser ser com a minha empresa também, está tudo bem. Se quiser ter outras empresas aí, isso não é o de menos. Mas você vai ter que buscar um conhecimento específico. E depois vai ser igual meu pai falou, né? Trabalhar. Então, acredite que isso a vida me ensinou. E depois são aquelas 2 frases que meu pai, lá aos 7 anos, eu agradeço até hoje. Falei, pai, obrigado, cara, gratidão pela vida, gratidão por você ter me ensinado aos 7 anos que se eu trabalhasse e se eu estudasse, eu podia fazer o que eu quero. Eu falo isso para ele, na percepção dele, ele fala, filho, mas eu fiz tanta coisa errada. Pai, você fez do jeito certo. Sabe quando um pai dá certo? Quando o filho prospera. Então, pai, o senhor fez exatamente do jeito que tinha que ser. Então, independente se é produtor de leite, independente se você está vendendo leite na rua de carroça, acredite, trabalhe e estude. Ninguém. Não, Somos filhos de Deus, né? Viemos aqui para prosperar. Vocês pegaram essas 3, né? Ó, não, eu falo que eu não gosto da palavra dica, porque quem dá dica nada contra, né? Mas é quem dá pitaco. Mas esses 3 conselhos são fundamentais. E gravou muito. Quando você falou lá no começo da frase do teu pai, eu sempre falo assim, se a gente conseguir trazer para essa nova geração, e eu falo nova geração, tanto as crianças, mas essa geração que está abrindo a mente com o teu trabalho, com as pessoas que a gente está conectando. Se a gente consegue colocar na cabeça das pessoas palavras de impacto positivo e que isso reverbere dentro da cabeça delas de forma positiva, a gente, de pouquinho em pouquinho, a gente vai mudando realidades. E quando você falou assim, eu vou dar uma nova virada com essa guinada de agora, é porque as pessoas elas acham que elas têm que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E uma das coisas muito legais, até, você falou da questão de uma indústria nova que está vindo de soro aqui na região, né? De proteína do leite, é whey protein, né? Isso. E olha a coincidência do universo, né? Eu estava aqui no dia que um representante da indústria veio falar para os empresários da região aqui para fazer o lançamento desse projeto. Se a gente parar para pensar assim, todo mundo reclama que o leite é baixo, que produzir leite não dá. E aí, se eu te pergunto, uma indústria está vindo para colocar isso aqui na nossa região, será que realmente... E olha que eles não utilizam leite de forma integral. Eles pegam o soro do leite, né? Que é um produto que, só. Teoricamente, ia ser um resíduo ali do leite, né? Seria um problema, já diria, tudo se transforma, né? Nada se perde, tudo se transforma. E eles aprenderam, hoje é para ser a maior planta da América Latina. E aí agora, olha como é incrível, gente. E aí ter o Juliano com esse foco aqui na nossa região, Paraná, sul do Brasil. E aí a gente para e pensa assim, é uma região onde muito discriminado, o produtor ele não vê o leite como algo de muito futuro, na maioria por causa das crenças limitantes que a gente tem, e também por não saber e não ter essa experiência, esse conhecimento que você traz, Juliano. E agora vem uma indústria para potencializar isso na nossa região. Então, olha o tamanho da oportunidade e o quanto o teu olhar humano em cima
dessa classe que nunca teve, talvez, tanta possibilidade para desbloquear as crenças de futuro e construção. E a gente está falando de um futuro É um negócio gigantesco. Sim, vamos pegar negócio bilionário com B maiúsculo, né? Estamos falando de mais de dezenas de bilhões de reais, e isso é uma das indústrias, né, que está sendo instalada aqui. Cabe a gente fazer o quê? Organizar a cadeia. Que tenha produtores com custo de produção competitivo, não só nacional, mas com aquela visão também internacional, né? Porque, beleza, eu vou acreditar, eu vou trabalhar, eu vou buscar conhecimento. Mas uma coisa que a gente separa muito, né? A gente tem a fé cega e a fé com base em dados, né? E eu sou filho do Vicente Falcone, né? Gestão com base em dados. Ao mesmo tempo, hoje a gente, Cledir, na propriedade, a gente leva um nível de gestão e competitividade com os produtores da Nova Zelândia. Hoje o nível de sólidos que a gente produz por hectare, o nível de custo que a gente faz, é semelhante ao país da Nova Zelândia, que exporta 95% da produção da Nova Zelândia é exportado, porque eles têm custo competitivo. O que nós levamos para os produtores? Um custo competitivo. Sistema pasto, com suplementação. Muita gente chama isso de um negócio arcaico. Outro dia eu recebi uma mensagem no Instagram, né? Um rapaz falou: Juliano, os produtores de leite do sistema pasto com suplementação vão morrer no Brasil? Eu falei: não sei, viu? Meus alunos estão com lucro aqui operacional superior a R$20 mil por hectare. Você acha que quem está tendo esse lucro por hectare vai morrer? Ele falou: não, esses caras não vão morrer, não. Eu falei: então... só que são duas visões diferentes, né? Uma visão focada em lucro por hectare, gestão ali na régua, e, ao mesmo tempo, organizando toda a parte familiar, toda a parte de mudança de identidade, essa mudança de crenças. E isso é gostoso, né? Viver isso é algo fantástico, porque eu vivo isso, primeiro, na minha história pessoal, de filho de produtor de leite, onde, em 2003, a gente formou a primeira pastagem na propriedade, e aquela propriedade que não tinha leite, a gente chegou a produzir 1.100 litros de leite por dia. Depois, ao convite que eu tive para vir aqui no Paraná, sou muito grato ao Arthur e toda a turma que eu trabalhei até então. E depois a criação do Dr. Pastagem. E agora tem crescido, a toda a equipe que a gente trabalha, né, do Maior Presa. Hoje a gente tem 8 pessoas, está vindo a 9ª aí para a gente trabalhar e crescer, e depois eu me expandi mais. Então, assim, é algo fantástico. Por quê? Cara, hoje a gente conseguimos viver na abundância, a gente deixa aquelas vozes que você não é capaz, você nasceu no interior, você... eu vou fazer 46 anos, né? Aí o pessoal, depois de velho virou blogueirinho, vai fazer... Temos canal também no TikTok, YouTube, Instagram, mas é necessário. Por quê? E se eu me calo? Pergunta, né? E se eu tivesse desistido? Quantas histórias de famílias tinham ficado para trás? E se a Cledir... Agora eu vou fazer uma pergunta para ti. E se a Cledir Fono tivesse desistido, não tivesse saído de Francisco Beltrão para conhecer o mundo, quantas vozes não estariam caladas? Quantas almas não teriam acesso aí a todas essas possibilidades de prosperidade? Essa frase, ela é, sim, perfeita. Porque até o Nelson Mandela fala muito uma frase que ele diz: enquanto os tolos se calam, né, os sábios se calam, os tolos eles ganham os palcos. E essa frase, para mim, ela é fundamental, porque a gente tem a responsabilidade, a obrigação de transformar e abrir a nossa boca. Eu sempre falo assim, até o nome do nosso podcast é Escute a Sua Voz. Por quê? Quando a gente fala, a gente toca. E não é aquela coisa de ego, né, Juliano? De, eu tenho que falar para uma multidão de um estádio. É uma vida que você toca, já é o suficiente. E quando a gente abre a nossa boca... Hoje eu olho toda a minha... todo o trajeto que eu percorri, não é sobre o ego da Fonte das Estrelas, o número de seguidores, mas é as mensagens que eu recebo das pessoas que falam para mim assim: você mudou minha vida. E às vezes eu nem sei, é numa palestra, num podcast como esse, é numa mensagem que a pessoa vira para mim assim: olha, eu já recebi mensagem assim, eu ia me matar o dia que eu recebi um áudio seu. Eu tinha decidido. E no dia que você me mandou uma mensagem respondendo uma pergunta minha,
tua doçura na fala e o que você me respondeu me fez ver sentido em não fazer o que eu ia fazer. Então, quando você entende o poder que a gente tem através da nossa voz, de mudar a realidade das pessoas, de mudar a autoestima dessa pessoa, de fazer com que ela consiga olhar para a vida com uma perspectiva diferente. Para mim, é a sensação de missão cumprida. E o restante, tudo ele acontece. Eu falo, o reconhecimento vem, o financeiro vem, mas é o amor que você coloca nas vidas que você transforma. Isso, para mim, é o combustível de fazer o que a gente faz. Toda vez que eu crio uma palestra, assim, que eu fico imaginando aquela abertura impactante, que eu penso no storytelling, que eu tenho que escutar a história da pessoa para conhecer o storytelling, colocar o conteúdo na minha cabeça, assim, eu estou criando aquela palestra, mas eu consigo enxergar a reação de quem está na plateia assistindo. Se a pessoa vai sorrir, se ela vai se emocionar, se a pessoa vai tocar alguma ferida, se aquela frase de impacto vai ajudar a transformar. Então, quando eu faço esse movimento, sabe, Juliano, é a mesma coisa de, acredito que você, quando você olha para o seu cliente, para a pessoa que você está impactando, porque a gente consegue entender o quanto a gente vai tocar na vida da pessoa. E não é simplesmente, nada contra, todo mundo usa inteligência artificial hoje, mas é muito diferente quando ChatGPT, cria uma palestra para mim. Ela vai criar uma palestra perfeita, com uma roteirização. Mas o chat, ele jamais vai conseguir entender ou sentir como que eu vou tocar vidas das pessoas através daquela comunicação. E isso é essência, isso é identidade, isso é propósito, missão. E é assim, é por isso que quando eu trago pessoas para o meu podcast, são pessoas que têm essa emoção no olhar. São pessoas que eu consigo olhar para a alma e saber que está no caminho, que nem a emoção que eu senti várias vezes aqui, que eu tenho certeza que vocês conseguiram sentir do Juliano. É pessoa real, com desejo e missão real, que usa ferramentas, mas usa ferramentas com genuinidade no que quer fazer. Com desejos reais, com crenças reais, humano de carne e osso, com todos os medos. E tem hora que só a gente, como empresários, chora lá no banheiro também, porque vive num 880, mas no final você vai crescendo. Você vai prosperando, você vai tocando outras vidas, aprendendo a fazer gestão, né? Temos poucas escolas de empresários, né? Ainda mais. Sim. Vamos crescendo. E a verdadeira realidade, né? Eu sempre uso muito isso na minha temática. É o bastidor e o palco simultâneo. Eu sempre digo assim, é lindo a gente pegar um Instagram, a gente trazer resultados, a gente está bem, que é o nosso palco. E todo mundo tem um palco. Todo mundo vai ter, não é só aquele palco do holofote da palestra. Claro que isso é um palco genuíno, mas na nossa vida, se a gente olha, a nossa vida ela é feita de palco e bastidor o tempo todo. A gente respeitar o momento do nosso bastidor, do nosso choro, do nosso medo, da vontade de desistir, de jogar tudo, de chutar o balde, como diz, literalmente. Mas quando a gente olha o quanto a gente inspira, a gente entende que o nosso palco ele é importante para conectar vidas. E tem algo assim muito importante que a gente está falando nesse nosso bate-papo, nesse podcast, que assim, eu estou adorando e eu tenho certeza que você está em casa assistindo, ou em casa, ou no transporte, ou tem gente que fala para mim assim, eu assisto o podcast tomando banho. Eu sou dessas, né, que eu assisto conteúdo tomando banho. Mas todo o tempo que a gente está falando aqui, olha como é importante a gente ter memórias que tragam coisas boas. Eu lembrei de uma coisa, quando tudo que você estava falando aqui, é como se eu sentisse o sabor. Desde criança, meus tios são produtores rurais, todos os meus tios têm a vaquinha. Então, assim, duas cenas que, para mim, marcou muito na minha vida. E olha a importância disso quando a gente está trazendo essa temática. Você estava falando assim, é como se eu estivesse sentindo o sabor. Desde criança, eu acostumei que cada tio que eu visito tem uma história. Mas tem dois que me marcam com a temática de hoje. Toda vez que eu ia na tia Lídia, eu adorava chegar no finalzinho da tarde lá. Por quê? É o horário que ela ia tirar leite. Mas o que eu fazia? Lá ia a tia Lídia com o balde para tirar leite e eu corria na cozinha. Tinha uma canequinha de ferro que eu catava minha canequinha e atrás da tia Lídia para fazer o quê? Pegar o leite, sabe aquele leite quentinho que tirou da vaca no copinho? Tomar leite quente para fazer o bigode. Então, assim, é uma memória que você foi falando, tudo você foi falando sobre família, a tua história, a realidade do produtor rural, e eu estava sentindo aquele gosto de afeto
daquele leitinho quente até hoje, assim, aquele sabor, sabe? E são memórias, eu me emociono porque são coisas que não voltam. Que a gente tem memórias de pai, de mãe, de tio, que vai ficar para sempre. E uma outra tia minha, toda vez que eu chegava na casa dela, em cima do fogão a lenha, tinha a panela que estava fazendo queijo. E o que a minha tia fazia comigo, que ela sabe que eu gosto, eu ir lá tirar aquele queijo um pouquinho antes de tirar, espremer, para mim sentir a sensação de espremer o queijinho e comer aquilo na hora. Então, tudo que a gente está falando aqui hoje, ele tem sabor, tem missão, tem essência, tem uma voz que está ali dentro. Assim, eu estava lembrando, estava escutando as vozes da minha mãe, do meu pai, dos meus tios e o sabor do leite. Não tem como não emocionar, né? E quando a gente pensa, respira, olha para cada história, o Dr. Pastagem hoje, com a expertise dele, agronômica, ele utiliza o leite como ferramenta para as famílias terem prosperidade. Outro dia eu estou lendo uma conversa do Andrew Carnegie com o Napoleon Hill, né? E aí o Carnegie, todo o negócio dele foi aço. E aí eu pensei, Juliano, leite, doutor Pastagem, leite, meu negócio é família. Uhum. O leite é sua ferramenta. Então, é algo muito gostoso e tenho certeza que cada profissional em sua área, em sua expertise, pode ajudar uma família a ser mais feliz, né? Não, e no final a gente consegue criar essa corrida do bem. Mas, por favor, deixem essa voz sair, literalmente, né? E é isso que faz sentido. Gente, eu estou assim, encantada. Já me emocionei, já lembrei, tive memórias. É uma honra, Juliana. A gente está vindo para o finalmente do nosso podcast aqui. Não tenho palavras para agradecer pela amizade, pela parceria, por todos esses anos que, por mais que a gente não se fale todo o tempo, mas um está torcendo pelo outro, um está ali empolgado. Às vezes a gente senta para um café, aquele café que, nossa, tem horas de assunto. E obrigada por ter vindo a brilhantar nosso podcast. Obrigada pela parceria, pela amizade. Mas a frase clássica e a pergunta clássica que eu sempre faço para encerrar o nosso podcast, que todo mundo em casa deve estar assim, Juliano, se você pudesse usar a frase escute a sua voz, que voz você gostaria que as pessoas escutassem, que viesse do fundo da alma do Juliano? Qual seria a mensagem através do escute a sua própria voz, que nesse momento, sem julgamento, sem ser aquela coisa politicamente correta, qual seriam as palavras que saem através da sua voz de mensagem para as pessoas que estão te escutando? Bom, o que vale é sempre os primeiros 30 segundos, né? Conecte com o Criador todo dia que você acordar. Ele quer falar contigo. É só tu ouvir. Desde 2012, 2013, aqui teve uma virada na minha vida que eu pedi para ser instrumento. Então, você que está me ouvindo, vai ouvir isso em algum momento, peça para ser instrumento, escute o que Deus quer falar contigo e deixa fluir. Que lindo, gente, que uau. Eu falo assim, nosso tema de podcast hoje não é sobre leite, não é sobre produção, não é somente sobre pastagem. É sobre escutar a sua própria voz no meio da pressão, da dúvida, da realidade, do campo, de pessoas reais, muito além da técnica do agrônomo incrível que você é, do profissional maravilhoso. Nosso podcast de hoje é a gente falar sobre pessoas, é sobre amor. E justamente como você falou, o leite, ele é só um motivo para as pessoas chegarem até você. Mas a sua essência, a sua voz é o que transforma a sua vida, transformou através da sua história, que com certeza vai transformar muitas famílias e muitas vidas. Muito obrigada de coração por estar aqui. Eu espero e já estendo o convite para você estar comigo aqui no meu podcast muitas e muitas e muitas vezes. Você já é amigo cativo desse processo. E se você está em casa,
compartilha esse conteúdo, compartilha essa história, compartilha todo esse conhecimento, porque não é somente leite é só o caminho. Doutor Pastagem é essência, Doutor Pastagem é comunicação, Doutor Pastagem é amor através de uma missão. Então, você pode se inspirar nessa história, levar a sua voz a mais pessoas através do que você faz. O pouco que você faz através da sua voz faz um efeito de onda gigante. Então, a nossa voz, a nossa comunicação e a nossa essência tem o poder de mudar a nossa realidade pessoal, profissional e financeira. Vamos fazer um mundo melhor, então? Escute a sua voz e até o nosso próximo episódio. Eu espero você.